não existe. Você tá ao vivo, viu? Aqui, ó. Ao vivo aqui, ó. Pelo... Bora, vai relaxar. Esse negócio de não tá escondido de nada, não. Bem, pessoal, boa tarde. Satisfação recebê-los aqui mais uma vez. A gente vai dar algumas explicações sobre os últimos acontecimentos, né? Todo mundo já sabe que o Marquinhos Santos é o mais treinador de Fortaleza. Na terça-feira, ele recebeu uma ligação do pessoal do Figueirense e fizeram aí uma proposta, dizer que foi uma proposta muito elevada para a situação. Eu sempre me preocupava quando algum time do porte de Série B, de Série A, mais ou menos porte do nosso, né, digamos assim, que pediu o seu treinador, porque eles sempre iriam atrás dele, estavam vindo atrás dele. Foram várias propostas, ele recebeu 5, 6 propostas, 7 propostas, algumas ele me passava, outras não. E ele sempre tinha ficado mais ou menos acordado que iria isso aí no dia 7 de novembro, a não ser que surgisse uma proposta que fosse realmente muito vantajosa. E aí, no sábado, eu não pude viajar porque eu tinha um compromisso, e então, ontem à noite, eu recebi uma ligação do Léo, dizendo que o Marquinhos tinha recebido de fato a proposta do Figueirense e ele estava muito propenso a ir. E eu até conheci um pouco como eu estava no trabalho. Domingo seria cheguei domingo, quando cheguei em João Pessoa, ele confirmou e já dizendo que era irreversível. Estava acordado e ia fazer o jogo, mas que já estava decidido aí, porque a proposta era muito boa para ele, enfim. No final do jogo, terminado o jogo, ele me procurou aí pessoalmente, nós conversamos e ele me confirmou realmente que não tinha como ficar. E eu perguntei se havia questão financeira que ele pudesse conversar. Ele disse que gente, eu já estou decidido por conta do valor, é um valor bastante elevado, é um contrato até o final do ano que vem. E aí ele tocou também nos assuntos, ele vai lá para perto da família dele, né? Ele tem um problema da família dele, os filhos não vieram para cá ainda, e tem um problema de saúde, não sou, enfim. O certo é que isso aí foi envolvimento. Na verdade, o que interessou mais aí foi a proposta muito boa, que dele não havia como recusar. E eu acredito que tenha sido isso. Por isso, nós tratamos imediatamente de procurar um substituto. A nossa pergunta aqui ao vivo. E dentre os nomes que nós tínhamos, naquele momento, nós nos lembramos do Emerson Maria, que inclusive já tinha sido cogitado de vir para cá. Eu mesmo tinha conversado com o Emerson lá antes do Marquinhos. O Emerson tinha feito uma cirurgia demorada, e ele iria levar algum tempo para recuperar. Então, em razão disso, nós não trouxemos o Emerson naquele momento. E ontem, quando nós já conversamos com ele, já pediu o Léo para fazer o contato, porque ele trabalhou com o Léo no Joinville. E aí, já de madrugada, ele estaria muito feliz, satisfeito de ir, e nós fechamos, já madrugadinha, de manhã cedo, fechamos, acordamos tudo, mandamos as passagens, e ele amanhã estará aqui no município. Aqui é o presidente, como foi que os jogadores souberam da informação da saída do Marquinhos? Alguns souberam porque eu mandei fiz uma mensagem para alguns, mas a hora era conveniente para a gente estar ligando, domingo. Mas foi sabendo naturalmente, né? As pessoas foram sabendo naturalmente, a gente tinha feito mais ou menos uma programação para divulgar, mas a divulgação já veio lá de Santa Catarina. Né? E aí as coisas foram naturalmente, as redes sociais foram divulgando, e todo mundo tomou conhecimento com certeza. E a união do grupo, a união de todos, né, presidente, para poder ganhar o Inter e também ganhar, subir a família. Eu estou muito tranquilo, eu confesso de coração, estou muito tranquilo, porque o grupo é um grupo muito forte, é um grupo muito unido, muito determinado, focado nos objetivos. O nosso grande objetivo, todo mundo sabe que é realmente o acesso à Série B. E temos ainda na quinta-feira esse jogo contra o Internacional, que é um jogo que vale uma vaga para a próxima fase, a quarta de final. Temos uma desvantagem muito grande no placar, mas nem por isso vamos deixar de fazer um jogo e buscando um resultado. Se vai dar certo, aí quinta-feira a gente vai saber. Ô presidente, estamos aqui ao vivo na cidade, perguntaria para o presidente, antes da viagem para Paraíba, lá para João Pessoa, já havia um contato do treinador com o presidente? Porque a coisa foi feita tão rápido, de repente o Emerson Maria já estava acertado, como é que é essa história? É assim mesmo. Eu não tinha nenhum contato com o Emerson, não tinha, antes de viajar, eu vim saber que a proposta tinha sido efetivada. Eu soube realmente no sábado, na sexta-feira à tarde, conversei rapidamente com o Marquinhos, ele não adiantou nada. Ele disse que recebeu uma proposta, e sempre que recebeu uma proposta, ele lançava uma contraproposta num valor bastante elevado, digamos assim, para que o time não concordasse. Só que dessa vez o Figueirense concordou com a proposta dele, do empresário. E ele acertou. E ontem à noite, por volta de 11 horas da noite, estava eu, o Léo Franco e o Enio e o Marcelo Paes.
Nós estávamos em Maceió, João Pessoa, e aí eu pedi para a gente ver lá uma relação de nomes, e cada um colocou o nome, depois desses nomes, a gente fica, vamos tentar logo aqui o que eu acho que a gente já tem tentado uma vez, que foi exatamente o Emerson Maria, que já tinha trabalhado, inclusive, no Joinville com o Léo, que o Enio também já tinha conversado com ele, eu já tinha conversado com ele, todo mundo já tinha conversado com ele outra oportunidade. Então, achamos que era o nome, até porque o grupo não precisa de alguém que venha com muita mágica, não. O grupo está formado e eu acho que dentro do perfil que a gente estudou e trabalhou, é um perfil que se enquadra perfeitamente no perfil de treinador para Fortaleza. Presidente, nas redes sociais, nos guarda. Inclusive, eu não acredito facilmente, eu não acredito. Vamos lá. Eu também não acredito. Eu não sei o que é não, mas não acredito. Eu não acredito. Alguns diretores Daqui eu vi aqui, alguns diretores queriam que importante defender os outros papéis da outra, você explicar para o torcedor. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A questão da não tem nada a ver. O diretor está cheio de gente que quer. Um queria pegar o Juventude, outro queria pegar a Tombense, outro queria pegar o Ipiranga, eu queria pegar o Ipiranga. Outro queria pegar o Esporte, ele aceitou não. Só que é aquela história. Você vai para a Série B, não vai, tem uma proposta da Série A, não tem. Havia uma forma, já tínhamos um contrato, uma multa contratual, e não havia necessidade naquele momento de se refazer. E até conversei para a gente refazer ou não, mas havia tanta gente atrás dele, que era só conveniente levar um pouco, uma coisa natural. Ô Jorge, claro que cada treinador tem seu jeito de trabalhar, você até vai responder sobre isso. Mas foi pensado também no Emerson Maria, um cara que tem um histórico formado no Sul, lá de Santa Catarina, também técnico jovem, foi pensado nesse aspecto, na continuidade do trabalho do Marquinhos? Também, técnico campeão brasileiro da Série B em 2014, né? Tem títulos que o que importa pra gente é um campeão. Marquinhos, quando veio, ele veio porque foi campeão pelo Curitiba, foi campeão pelo Bahia, que fez a seleção brasileira. Então, quer dizer, isso nos deu um incentivo, nos deu de forma, confiança de que era o treinador que a gente queria. E o Emerson veio na mesma linha. E podia até ter deixado aqui antes, até antes do Marquinhos mesmo. Entendeu? Porque é um treinador que atendia perfeitamente aquilo que a gente queria. Fala os comparativos do Marquinhos. Aí para se discutir essas coisas, né? O Marquinhos, evidentemente, ele projetou-se e por conta dessa projeção ele recebeu várias propostas. Marquinhos não foi para a América de Minas porque não quis, ele não foi para o Santa Cruz porque não quis, e no Bahia, quando o Bahia insinuou de mandar uma proposta para ele nem discutiu porque nem atendeu o telefone. E outros clubes. Então, quer dizer, é questão para de repente o Emerson chega, tá certo, sobe, vai, daqui a pouco alguém quer levar, não leva. É assim que funciona. E o Everton, geralmente alguns dirigentes acabam falando com alguns jogadores sobre determinado treinador e tal. Por exemplo, o Everton foi campeão, foi o jogador dele em 2014. O senhor conversou com o Everton sobre isso? Não tive oportunidade de conversar com os jogadores todos ainda, nós estamos viajando, nós cheguei tarde. Hoje foi folga com o pessoal, amanhã quem vai conversar? Mas conversei já com alguns jogadores. Está todo mundo tranquilo, numa boa, sabe que quem manda, quem vive no mundo do futebol, ninguém sujeito a mudanças repentinas ou não. Elas não são surpresa, não. É assim, é uma coisa que você espera que não aconteça naquele momento, mas não acontece e a gente supera rapidamente. Presidente, nessa hora da parede toda, com tudo de informação, com relação à sua história de Rodrigo Andrade aí, não poderia ser Não, o negócio lá. Pode. Se eu fiquei de inteligência aí, é horrível. Dá o código. Assim. Eu recebi informação hoje, para você ter uma ideia, de 2 jogadores irregulares e vários que estão falando que não quero meter isso. Então você liga para o presidente do grupo, que tem direção, então eles me dão tempo, preciso discutir isso. Então zoom, né? Zoom. Os fakes, não sei o que mais da vida aí, colocar a gente aí falando aí e tal. Enfim, é a hora da chegada, né? Fortaleza é mais difícil as coisas para Fortaleza. São sempre mais difíceis. Por isso é que a gente diz, Fortaleza contra tudo e contra todos. Já foi definido o valor da premiação para os jogadores? Já desde o começo do ano.
Eu defino com isso, mano. Ano passado, né, está acontecendo como é que está o coração do presidente Não, hoje, deve estar bom. com relação ao acesso. Deve estar bom, você que é uma advogado. Com relação ao acesso, como é que está? Cara, eu estou confiante, como sempre estive, confiança total, entendeu? Eu tenho uma confiança total que eu confio no grupo. Não estou falando aqui para nada, porque eu confio demais nesse grupo. Um grupo que superou o Flamengo, superou a América, superou não sei quem, às vezes quem começa a atrapalhar porque faz parte, então eu tenho que confiar. Né? E aí é por conta dessa confiança que eu acredito que vai dar certo. Jorge Mota, você falou que cada qual tem sua opinião em relação ao. Teria a opinião em relação ao futuro adversário do Fortaleza do mata-mata? E qual é a opinião do presidente Jorge Mota em relação a enfrentar novamente um time gaúcho, uma viagem mais complicada? Você sabe qual é o time que eu queria pegar? Ipiranga. A minha opinião era Ipiranga. Olha só que coisa interessante. Depois de Ipiranga eu não pisei ninguém não, era quem viesse. Né? Era quem viesse. E pensei assim, não pensei pensando não. Cada um via se falar, um queria Tom Benz, outro queria Juventude, outro queria Boa Esporte, outro queria Botafogo. Ninguém pode dizer quem. Cada um tem uma opinião. Está confirmado, está na federação. 3 e 9, dia 3, segunda-feira, 19 horas. 3, voltará? 3 e 9. E na segunda-feira, dia 3. Fortaleza, que é para a gente não viajar para lá. Às 19h15 na Alfredo Jacone. E a volta, 19h15. Pensou, cara, era 16 horas no sábado. Valeu, velho. E 19 horas no sábado, dia 9. Dia 9 ou domingo? Sábado. Domingo, dia 9, desculpa, domingo. Dia 3 e dia 9. Eu queria estava. Se eu queria 16 horas do sábado, né? Que era melhor pra gente, mas é isso mesmo, é o Fortaleza. É Fortaleza, velho. Presidente, essa semana tem um julgamento novamente de questão da conclusão da Piauí do Rio. E o Rio também vai ser julgado. Como é a estratégia? Esses julgamentos serão acompanhados do Dr. Paulo Rubens, né, nosso advogado do Rio de Janeiro. Amanhã está viajando o Dr. Vinícius, que é o médico que acompanhou a menina, a torcedora lá da vida. E também está em Washington, o colega que estava lá na arquibancada, para testemunhar sobre o que viu. Na verdade, quem estava lá e viu o que aconteceu, terminado o jogo, tinha 5 ou 6 torcedores de Fortaleza, o torcedor do Rio correu para tomar a bandeira do torcedor de Fortaleza e saiu do meio, ele correu para ter a bandeira tomada, e o policial estava lá em cima e deu um tiro lá. Não sei para quê que aquele tiro deu. Quem estava no banco do réu da manhã era o policial que deu um tiro lá em cima. Dessa vez era uma necessidade de atirar, para quê? Quase matar a menina. Se o médico nosso não tinha atendido, tinha sido muito pior, porque a única violência que houve foi essa. E a violência do torcedor do Rio que correu atrás do nosso torcedor para tomar bandeira. Mais nada. Se não tivesse havido o tiro, nem tinha sido relatado de conta. Eu acho que tinha outros nomes para o lugar da Maria. Tinha uma relação lá, bem séria. Já tinha uma relação, eles não aceitaram, Claro. Ok? Beleza? Vamos para frente e atrás de gente. Obrigado, por favor. Só faltou a dancinha. Claudinha, só faltou a dancinha. Passa aí a dancinha ao vivo. Segunda-feira à noite, na Serra Gaúcha. E domingo, agora? 19 horas. Aí domingo é 19 horas.